Olá, muito boa noite. Na paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, e estejamos também unidos a Ele na essência do seu amor e busquemos, então, nesta noite, nos aproximar. E o que nos aproxima dele é a fé, é a humildade, é um espírito quebrantado, é o desejo, a vontade de amá-lo, de querê-lo de todo o nosso coração, de tê-lo em nossa vida e para fazermos a sua vontade, para andarmos na sua perfeita vontade. Há muitos que procuram por ele e acredito que até alguns de nós, ou fizemos isso no início, buscamos a Deus para resolver problemas em nossas vidas. Buscamos a Deus para buscarmos soluções para a nossa vida, respostas para a nossa vida, satisfação para a nossa vida, né? Uma série de coisas para melhorar nossa vida, né? Para endireitar nossa vida. Né? Aquele cântico, mais é para criança, né? Que então havia um homenzinho torto que tinha uma casinha torta, sei lá. E aí conheceu Jesus e tudo ficou, se endireitou. É. Havia um homenzinho torto. Então veja que é normal que nós, então, busquemos ou vamos à procura de Deus para endireitar nossa vida. É normal que seja assim, que até comece assim. Mas não é normal que continue assim, pela vida fora. Não. Veja, podemos até ir pela dor, por problemas, né? Vou usar essa palavra, né? Por problemas, por dificuldades, por, enfim, uma série de circunstâncias que procuramos nesse mundo, na medicina, procuramos na lei, no advogado, no juiz, nos médicos, procuramos nos amigos e muitas vezes não encontramos nada. Eu tenho dito ao longo do tempo que tem situações de nossa vida que um amigo resolve, um parente, um irmão, o dinheiro, o médico, um advogado, enfim, muitas coisas são resolvidas por pessoas, por profissionais. Mas tem situações de nossa vida que não, só Deus que vai resolver, que vai mudar, que vai transformar a nossa vida, só Deus. Porém, veja, para isso nós precisamos então saber que existe um início, um meio e um fim. Que existe sim um aproximar-se como uma criança. Né? Nós buscamos a Deus, vamos dizer assim, iniciamos a nossa vida espiritual como uma criança, como uma criança, e devemos, com o passar do tempo, ir crescendo, ir amadurecendo e nos tornando adulto na fé, na vida espiritual. E já não buscarmos Deus, querer Deus para a nossa vida, para nos completar o que então achamos que esteja faltando ou que está incompleto. Não, veja, nós, repito, podemos até iniciar nossa vida de fé, a nossa vida espiritual, em busca de respostas, de soluções para a nossa carne, para a nossa saúde, para a nossa vida sentimental, para a nossa vida financeira. Até se entende, se justifica, veja, mas não podemos continuar assim, com esta fé, parar no tempo, porque não há como parar também, há um retrocesso, nós temos que avançar, por isso ele disse, vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, mas observem, e todos que ele chamou, e todos que foram a ele, também receberam a missão, também receberam. Veja aquele homem, o gadareno, né? Daquela região de Gadar lá, olha bem. Ele
era endemoniado. Havia uma legião de espíritos naquele homem. Foi liberto. O que aconteceu? Ele disse: eu vou te seguir, diz Jesus. Não, tu vai pregar para os gadarenos. Tu vai pregar para os teus irmãos. Vai mostrar para ele. E diz lá que muitos se converteram. Muitos se converteram. Veja, ele teve um encontro com Jesus, foi liberto e passou a trabalhar para Cristo Jesus. Passou a anunciar. E muitos se converteram, com certeza. Veja bem, veja como é que funciona. Com certeza, da mesma forma aconteceu com Zaqueu. Também aconteceu com Zaqueu. A partir dali, ele se tornou, com toda certeza, um pregador. E hoje, vendo a história dele, é algo que nos traz uma grande motivação. Então, todas as pessoas que se encontraram com Cristo Jesus, o próprio cego, aquele cego de Jericó, então o que aconteceu? Ele passou a ver e passou a andar com Cristo Jesus. Daquele dia em diante, ele passou a andar com Jesus. Viu? Então, todo encontro com ele, nasce um compromisso e nasce também esse compromisso de amor. Esse compromisso, esse relacionamento de amor com ele. Não há mais separação. Por isso, veja que ele diz: aqueles que o Pai me manda, atrai para mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, essa pessoa assume um compromisso com ele, uma aliança perpétua, eterna, e passa a ser um discípulo, passa a testemunhar este amor. Veja, os discípulos por excelência, né? E todos os demais que nós temos notícia, que está registrado também em Atos dos Apóstolos, foram pessoas que se comprometeram profundamente. Então foram de visão, de cegueira, de surdez, de questão de mudez, pessoas mudas, pessoas deficientes, mas assim que tiveram um encontro com ele, eles foram transformados. O grande milagre não foi propriamente restaurar a visão, a audição, passar a andar novamente, mas o grande milagre foi que o coração foi transformado. Receberam um coração novo, uma vida nova, totalmente voltada daí por diante ao reino dos céus, à vida espiritual. Então, veja que pessoas, inclusive, com grande testemunho, deixaram tudo, abriram mão das suas posses, das suas, segurança nesse mundo, deixaram tudo e partiram cheios de amor. Então veja, este é o encontro com Jesus. Esse pessoal que se encontra com Jesus não muda nada. Não muda, só toma um banho lá. Agora eu sou batizado. Agora eu sou crente. Agora eu sou evangélico. Agora eu sou católico praticante. Agora eu sou uma pessoa, então, que nasci de Deus, naquele ministério. Conversa. Continua amontoando, continua juntando, continua a velha criatura, só com um rótulo agora de cristão. Agora passou a ser frequentador de igreja, gosta de hino, parou de beber, não tem mais imagem, não tem mais o quê, mas não recebeu missão nenhuma porque não abriu mão de nada. Não deixou nada, não renunciou a coisa nenhuma, de valores, de posse e ditos os bens. Ele só recebeu agora uma doutrina, uma capa religiosa, um manto religioso, mas está muito seguro e apegado nesse mundo. Com todas as características, todos os elementos, uma amizade com o mundo, como falei também naquela live que era para ser no domingo, de manhã. Então veja, as pessoas elas têm muitas funções e junto a essas funções também tem a função de então anunciar o evangelho, esse evangelho torpe, horroroso, que está aí, o evangelho do anticristo, tranquilo, não leva ninguém a compromisso nenhum, não leva ninguém a abrir mão de nada,
pelo contrário, né? Abraçar o mundo com todas as forças e agora então dizendo que é Deus quem está dando, é Deus que está abençoando. É. Então isso aí é o anticristo com todas as características. Mas eles ficam anunciando que o anticristo é outro, ele vai vir. Chegaram a falar que os pregadores que era o Macron, é, o Macron, o presidente francês, é aquele que era o anticristo. É. Olha, francamente. Então, volta e meia eles acham ou ficam esperando o anticristo. E claro, isso é um espírito enganoso, o espírito do engano, e não se percebe que eles mesmos estão sendo o anticristo, com todas as características, porque não seguem mais, não renunciam a absolutamente nada para seguir, para ser discípulo de Cristo. Não. E veja, estão a serviço de quem, além do mais? De quem que eles estão a serviço? Então é isso que determina, que identifica o discípulo. Eu estou a serviço de quem? De quem eu estou a serviço? Então veja que a pessoa que ela está numa igreja, num ministério, ele está a serviço daquele ministério. Ele está obedecendo aquele ministério. Aquele ministério. E aquele ministério já está comprometido com o mundo. O presidente desse ministério, o que ocupa o cargo maior, ele está aliançado com o mundo. Ele é dos palácios, ele está em palácios. Ele até faz algumas coisas, sabe? Ele até faz, mas é dentro daquele limite ali. Daquele limite. Ele tem aquele espaço que ele pode se mover. Como tenho dito, esse Francisco do Vaticano, Então ele se move ali dentro. Ele se move, ele até tem umas atitudes assim que muita gente está deslumbrado, um profeta, meu senhor. Então todo mundo está elogiando ele, está agradando em cheio, sabe? Mas longe de ser um discípulo, muito longe, porque ele está comprometido nessa estrutura chamado Vaticano, chamado Igreja Católica. Amanhã ele sai e vai outro para lá. Aí vão ficar lembrando dele. Aquele sim, aquele. E vai ser santo, com certeza. O pessoal vai invocar ele depois que ele morrer. O pessoal vai dizer, o Papa Francisco, o Santo Papa Francisco. Porque já tem o São Francisco, aí vai ter que mudar, né? Vai ter que ser Santo Papa Francisco. É uma coisa, vão ter que diferenciar do São Francisco, então. E vão ficar pedindo graça para ele, vão ficar, então, fazendo promessas, não sei mais o que, para que, então, ele interceda para as pessoas que ficaram aqui, porque ele foi um santo. E agora, lá onde ele está, agora interceda por nós. Ai, Senhor. Então é isso, a religião é isso. Faz isso. Que nem o João Paulo II também é santo, né? Santo. Também já recebeu as honras dos altares. Misericórdia. Então, isso é uma crença que não tem diferença nenhuma das outras que já existiram no mundo e ainda existe. Não tem. Então veja, todo o ensinamento do Evangelho de Jesus, toda a vida que ele levou, os discípulos, tudo mais, para resumir, nisso que está aí, nesta crença, nesse entendimento, então, que surja um grande profeta, como eles estão achando que esse aí para depois que ele morrer, então ser mais um santo para as pessoas. Já tem 1 milhão de santos, que eles estão sempre pedindo, fazendo promessa, que interceda por isso, por aquilo, para aquele outro. Mais Maria, então, o que tem de intercessor para os católicos, tem para todos os gostos. É bem a religião pagando dos tempos antigos. Existia um Deus para cada coisa. E assim também. Só que agora então diz, não, a gente venera, a gente pede para ele pedir para Maria pedir para o filho. Olha bem. Então ignoram completamente os ensinamentos de Jesus. Ignoram completamente. Por quê? Porque ninguém se acha digno de pedir para Jesus ou de falar com Jesus. Então eles preferem achar um caminho assim, não. Primeiro eu peço para o santo aquele, para a santa aquela, e que a santa aquela e a santa aquele peça para Maria
e Maria então peça para o seu filho Jesus, e Jesus peça para o pai. Olha só, misericórdia. Pensou? Então diz lá que o véu se rasgou de alto a baixo quando Cristo morreu. Então houve um grande terremoto, diz ali. Mas esse terremoto, na verdade, aconteceu só no coração de quem crê, dos que criam, dos que acreditavam em Jesus. No judeu, não que terremoto nenhum, rasgou o véu nenhum. Aconteceu nada para o judeu. Absolutamente nada. Eles mataram, eliminaram e pronto. Ó. E nem para o exército romano aconteceu nada. Nada. Não houve terremoto nenhum. Não houve... Só esse terremoto aconteceu no coração daqueles que acreditavam, daqueles que creram. Para aqueles também ele apareceu ressuscitado. Mas para o judeu e para o mundo da época, não. Morreu e acabou. Aí o que eles falaram? Os cristãos pegaram e esconderam o corpo e disseram que ele ressuscitou. Tiraram a pedra e disseram que ele ressuscitou. Pergunta para o judeu o entendimento que eles têm. O que aconteceu com Jesus? Pergunta. Converse com eles para ver se Cristo ressuscitou. Se eles acreditam. Nunca. Nunquinha. Entendeu? Então esse terremoto, esse véu que se rasgou, na verdade, foi no coração dos que acreditavam, creram em Jesus. E todos aqueles que acreditam, também esse véu se rasga. Isto é, este véu, do tempo, quer dizer, o acesso agora está livre. Está livre o acesso para nos aproximar de Cristo. Não tem mais aquela cortina que separa. Mas os católicos continuam com a cortina. Por quê? Porque eles não creem em Jesus. Eles creem em tudo que é santo. Eles creem em horóscopo, creem em tudo que contar, eles acreditam. Superstições, uma série de magia. E por isso eles não acreditam, não tem como eles entender que eu posso estar frente a frente com Cristo Jesus e que eu posso andar com ele, ser um discípulo dele. Não, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Eu sou um mísero pecador, misericórdia. Me lembro que algumas vezes as pessoas lá, né? Então, reunidos, amigos, pessoas aí do mundo, vamos dizer, né? Então eles pegavam a Bíblia assim e diziam: larga essa Bíblia, vai ter que queimar as mãos. Vai ter que queimar as mãos. Tu pegar essa Bíblia, baita pecador que tu é de pegar essa Bíblia. Então eles têm esse medo do sagrado, um medo terrível do sagrado. Até porque algumas leituras do Antigo Testamento diz lá que a arca foi cair, o homem foi tocar a mão na arca assim e não estava consagrado, caiu duro, morreu na hora. Se alguém entrasse no templo também, os sacerdotes, o sumo sacerdote, se entrasse no templo, se ele tivesse em pecado, ia com a corda atada na perna, porque ele podia morrer lá dentro. Aí tinha que puxar ele para fora, porque ninguém podia entrar no Santo do Santo, porque justamente tinha esse véu que separava, essa cortina, ninguém podia passar para lá. Se não tivesse muito consagrado, muito santo, morria. Então eles atavam não tem lá muita confirmação isso, mas há uma lenda, e é possível que seja verdade. Então a pessoa podia morrer lá dentro. E muitas pessoas hoje se acham indignas de falar. Bom, os judeus não falavam o nome de Deus. Se você vê o Evangelho de Mateus, que dizem os estudiosos que foi escrito então, dirigido especialmente, seria mais diretamente aos judeus. Então eles não falam em reino de Deus, ele nem fala o nome de Deus, ele fala reino dos céus, porque eles não se achavam dignos de dizer o nome de Deus. Jeová, que fosse o Javé, Yahvé, eles falavam El Shaddai, falavam outras palavras, mas diziam Senhor, mas não se achavam dignos de dizer o nome de Deus. Devido à grande santidade, eles se acharem então, mas era uma falsa humildade, com certeza. E hoje muitas pessoas também, elas se acham indignas. Mas tu vai entrar na igreja, não tem medo que caia o teto em cima de ti, pecador do jeito que tu é. Então existe muitas superstições, muita superstição.
que as pessoas se mantêm longe do sagrado porque se acham indignas. Por isso, então, elas vão lá pedir para o santo aquele, para a santa aquela, para interceder para isso, para aquele outro, porque eles não se acham dignos. Quer dizer, existe essa grande separação ainda, essa terrível separação. Aí vão lá pedir para o pastor ou para o padre, para alguém, para orar, para interceder. Ora por mim, porque eu não sou digno. Então este véu continua no coração da grande maioria. Por quê? Porque, na verdade, não foram evangelizados. Eles não conhecem o evangelho. Não conhecem o evangelho, conhecem a letra. Na melhor das hipóteses, eles conhecem a letra, mas não receberam autoridade do Espírito. Então se acham indignos e por isso necessitam de intercessores, muitos intercessores, porque não se acham dignos de chegar, de pedir para Deus com humildade, com simplicidade. Então, veja, eles têm amizade com o mundo e com as coisas do mundo. Aí eles se sentem à vontade. Então, por isso, eles precisam de uma religião que deixe eles à vontade. Veja que nas igrejas católicas, no salão, né, católico, então, invariavelmente tem uma imagem de um santo, de uma santa, nos salões, né, de recreação dos católicos, onde tem a churrasqueira imensa para as festas e onde também fazem as danças. Aí muitos pegavam no dia das festas, então tinha de tarde a reunião dançante, o baile, né, o matiné, sei lá como é que chama hoje. Aí virava a imagem do santo para a parede ou botava um lençol, uma cortina, enfim, por cima do santo da imagem, para eles dançarem sem preocupação, para eles dançarem, né? Aí eles dançavam sossegados. Poxa, aquele santo lá olhando para eles dançando, não, isso não pode. Você sentiu muito mal. Misericórdia. Olha bem, gente. Isso que está escrito, que Deus tudo vê e vê todas as coisas. Mas eles não estão preocupados com isso, estavam preocupados que a imagem do santo estava vendo, né? Então aí viravam para a parede o santo, ou colocavam então alguma coisa para cobrir o rosto do santo. E Jesus. Então veja que essa espiritualidade, gente, é uma piada, né? É uma piada, é bem como está dito desde sempre, é uma crença pagã. O paganismo tomou conta do catolicismo, impregnado, né, do paganismo. E os evangélicos, então, do farisaísmo, é, tal qual. Por quê? Porque eles, então, se acham dignos, se acham no direito, porém, também sem entendimento. Veja, porque as provas disso estão escancaradas para todo mundo ver. Está uma coisa que não tem mais, quer dizer, caiu a máscara completamente. Então, esses crentes de hoje é lamentável porque, veja, eles se dizem cristão e invocam o nome de Jesus para as barbaridades que eles estão fazendo, apoiando esse quadro de coisa que nós temos aí. A política foi coisa linda que aconteceu. Foi coisa linda o que aconteceu. Porque ele fez eles acreditar, mostrar que eles acreditam na mentira e divulgam a mentira e calúnia. Veja que um dos primeiros dos mandamentos mais severos que existe é: não levanteis falso testemunho. Não dê falso testemunho. E quando as pessoas criticam e falam mal do Lula, por exemplo, que é ladrão, e da Dilma, quer dizer, duas pessoas que não têm nada, mas eles acharam e diz que tem. Então estão dando falso testemunho. Um falso testemunho terrível, terrível. Por isso que veja, então eles cometem, claro, isso é consequência, não é a causa. É consequência, veja, eles acreditam na mentira e dão falso testemunho, acusam este homem e esta mulher daquilo que eles não são, acusam e acreditam na mentira dos outros que se dizem bons. Eles acusam o inocente e defendem o culpado. Veja que a grande maldade, por isso que nós já citamos várias vezes, temos que citar de novo, segundo Tessalonicenses 9 diz lá
Então, que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Com toda, veja, diz lá, na prática da injustiça. Eu, quando li aquilo ali, não ficava pensando, mas como assim? Como assim? Com todo o poder da injustiça. Injustiça. E agora nós estamos vivendo uma situação que nos revela exatamente aquilo que podia estar só em teoria, algo distante, até difícil de imaginar. Todo o poder de injustiça, de engano e de mentira. Está aí, ó. Está aí claramente. Eu jamais iria acreditar se eu não estivesse vendo os ditos cristãos apoiar esta situação que estamos vivendo. O cara comprometido com a morte e com a mentira. Defensor da morte e da mentira. Veja, o decreto dele libera a arma. Meu senhor, liberar arma indiscriminadamente. Já vamos dizer assim, né? Entendeu? Ou vai liberar só para os cristãos? Vai liberar armas para os cristãos. Né? Então, veja a preocupação dele. Dizer, olha, não pode ser pior. Não pode ser pior. Não dá para acreditar. Se alguém contasse, eu duvidaria. Ia dizer sempre, eu me nego a acreditar. Eu me nego. Mas não tem como. Tá aí. Tá aí. Todo dia estão mostrando barbaridades, horrores. E pastores, não, interessante e pastores, veja bem, grandes pastores, dono de imensos ministérios, pelo mundo todo, aliançado com o homem da morte. Eige, Senhor. E aí dizendo que vai vir o anticristo. Tem que ser cuide que vai aparecer o anticristo. São capazes de me chamar de anticristo. Claro que vão me chamar. Já me chamaram. Já me chamaram. Né? Aquela igreja presbiteriana que está no poder agora também, que o Ustra também estava, e confirma-se, sim, que o torturador Ustra realmente ele era da igreja presbiteriana. Que horror, que horror. Né? Então veja que não dá para acreditar, mas tá aí, de forma escancarada. Terrível, né? Pensei que, para todo mundo ver, pensei que isso ainda ia ficar mais camuflado, mas não tá. E mesmo assim as pessoas continuam acreditando, as pessoas continuam aceitando e frequentando essas igrejas. É incrível, né? Que coisa impressionante, que cegueira maldita, meu Deus. Que cegueira maldita. Realmente é uma grande maldição que está vivendo esse povo. Uma grande maldição. Porque de fato está bem naquela passagem de Isaías que Cristo também citou novamente. Citou novamente. Então ele disse que vão ver, mas não vão identificar, discernir, vão ouvir e também não terão entendimento. É o que está acontecendo. Então, com o Evangelho na mão, com a Bíblia na mão, com a Bíblia, enfim, mas com o Evangelho na mão. Por isso, para esses, Cristo não ressuscitou. O véu continua no rosto deles e eles não têm acesso ao conhecimento de Deus. Por isso, não recebem o entendimento. São cegos guiando cegos. Por isso, estão caindo nos buracos. Nunca verão a luz, jamais. Então, veja bem, você que está ouvindo aí, você que tem acompanhado, avalie e pense. E pense, repense, reveja, porque não se trata de apoiar político, esse, aquele outro. O que está acontecendo é que está sendo revelada a verdade e a mentira. Está escancarada a verdade e a mentira que de outra forma nunca nós iríamos perceber, ou a grande maioria. Foi-me dado pela graça do Senhor, falo isso não para me vangloriar, mas para a glória do Senhor Deus, foi-me dado o entendimento. Mas hoje está aí, até para as pessoas que tenham bom senso podem perceber. Tem muitas pessoas aí que nem frequentam a igreja nenhuma e estão percebendo isso. Estão percebendo isso, que é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa, um escândalo só, quer dizer, para essas pessoas, né? Mas, então veja que, repito, eu sei que está
está vivendo essa situação, que está vivendo aqui no Brasil, você pode perceber se quiser. Se quiser, se tiver boa vontade, porque tem outra também, né? Tem pessoas com o coração muito endurecido que não vão perceber. E se perceber também, isso não fala nada para eles. Só dão de ombro. Vão zombar, vão rir, mas não vão tomar uma atitude. Não, isso não vai servir para a pessoa ter uma postura, para a pessoa ela assumir o lado dos pobres, dos humildes, o lado da verdade, da justiça. Não, tem gente que vai levar na fanfarra. Pois é, eu não votei para esse louco aí, não sei o que, bababá, mas também é, como diz o ditado, é uma andorinha que não faz verão. Ele está sozinho, não se aliança com ninguém, ele não está comprometido com ninguém, muito menos com a verdade e com a justiça. Amanhã depois ele está no engano também. Tem muita gente aí que não está apoiando esse quadro de coisas, mas também não tem autoridade nenhuma, não tem nada. Vive no oba-oba ali. Entendeu? Não. Veja bem o que nós falávamos antes. Aquela pessoa que tem um encontro com Cristo ou quer um encontro com Ele, essa pessoa ela vai receber a orientação, ela vai ver e vai cada dia se sentindo comprometido com o Evangelho, com a verdade, com a justiça. Agora, esses, como diz aí, fanfarrão, esses não tem compromisso nenhum. Né? Não, nós estamos aqui porque queremos compromisso com Deus, queremos uma vida séria e responsável, queremos assumir o ministério de discípulo para testemunhar que Cristo Jesus nasceu, viveu, anunciou o Evangelho, foi perseguido, odiado, morto, mas ressuscitou. Muitas pessoas sabem até que ele viveu, que ele veio, que ele foi morto, mas não fizeram a experiência do Cristo ressuscitado. Não tem essa certeza, não tem a presença do seu Espírito para lhe abrir os olhos, os ouvidos, para perceber e se fazer uma testemunha, se fazer um discípulo dos tempos atuais. Mas fica aí na igreja, fica ali no ministério, fica aí ou nenhum, e aí também tanto faz. Tanto faz. Por isso que eu não vou nem numa igreja, aí você justifica, né? Eu não vou em nenhuma porque eu vejo só brigando, só criticando, um criticando, tudo igual. Tudo igual. Você não tem discernimento. Não tem discernimento. Com certeza, porque o discernimento é dado pelo Espírito. E essa pessoa nunca terá, porque ela não tem mostrado uma postura séria e responsável. Não tem mostrado. Então veja que são poucos os escolhidos, muito poucos, embora sejam muitos os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então veja que você daí possivelmente seja sim um chamado, mas ele disse que tem que se esforçar para que não fique só no chamado, para ser um escolhido, uma pessoa que tenha lado, que tenha um posicionamento, que tenha um compromisso com a verdade e com a justiça. E por isso detesta a mentira e os mentirosos, detesta a morte e os torturadores e os defensores da morte. Não tem jeito, não tem como ter amizade com estes. Não tem. Então por isso, veja, nós temos um lado, o lado de Deus é o lado dos pobres, dos humildes, da verdade, da justiça e no combate à injustiça e à mentira. E tudo que vem do mal, com certeza. Por isso está escrito que Cristo Jesus, na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, citou com a memória boa, diz lá que Cristo veio desfazer as obras do diabo. Porque o diabo inicialmente veio desfazer as obras de Deus. Quando ele derrubou Adão e Eva, aquela comunidade, aquela igreja, que matou então, depois matou Abel, então veja, prevaleceu a mentira e a injustiça, como hoje está aí. E aí o novo Abel, que é Cristo Jesus, de novo, eliminaram ele e ficou a mentira de novo, instalada aí. Mas veja que Cristo veio então refazer
desfazer as obras do diabo. Mas o diabo não desistiu. Ele continua trabalhando incessantemente. Por isso que Cristo disse, o meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Qual é o trabalho? Qual é o trabalho? Desfazer as obras do diabo, que é a mentira, que é o engano e que é a injustiça. E que é a morte. É, isto mesmo. Entendeu? Então, veja bem, nós temos uma grande missão. Eu vejo pessoas aí que, então, criticam o Bolsonaro, criticam isso, que aquilo, mas se tu olhar assim, daqui a pouco estamos com cerveja ali, isso aí, molecagem, entendeu? Não tem responsabilidade com a verdade e com a justiça. Era para estar preocupado, muito preocupado. Que é isso? Que a vida é uma brincadeira? É. Daqui a pouco são ceifados pela morte, por um acidente, por uma coisa ou outra. E daí? O que fez esse tempo que estava na terra? É? Aproveitou? Tipo aqueles meninos que acharam um pé de fruta e subiram nos galhos, quebraram tudo, comeram o que dá, o que não dá e vamos lá, vamos para o próximo pé de árvore. Entendeu? É assim que estão fazendo no mundo. É? Desfrutando de forma indiscriminada e selvagem. Entendeu? Não é isso que Cristo nos chamou para fazer. Ele veio para nós cuidar da nossa vida e cuidar da vida de quem nos cerca e de um modo geral e amplo e restrito. Como foi falado, né? Começa nesse ciclo, digamos, até mesmo familiar, né? E vai se estendendo até os confins do mundo. Temos que estar conectados, responsabilizados com a verdade e com a justiça em qualquer parte do mundo. Nos diz respeito com toda certeza. Amém? Então espero que, repito novamente, esse amontoado de palavras caia no seu coração e que o Espírito do Senhor os ajude a ter entendimento e ordenar todas essas palavras, porque com certeza foram ditas na força, no poder e na autoridade do Espírito. Eu também ouço e eu também tenho que me ajustar à verdade e à justiça a cada dia. E que o Senhor tenha misericórdia e nos envolva e nos chame ao compromisso e à responsabilidade, para não ficarmos aí de brincadeira no mundo, como disse, que ele também reclamou, né? Foi tocado uma música, não dançaste. Foi contada uma história triste, não chorastes. Então, veja, tem muita gente assim. São insensíveis e estão muito voltados, preocupados consigo mesmo, com as suas vontades, com os seus caprichos, com a sua mediocridade. Misericórdia. Nós fomos chamados para assumir a vida de Cristo Jesus, com muita responsabilidade e muita seriedade. Que então esse Espírito esteja sim a nos conduzir, a nos comprometer a esta vida que é tão curta, que é tão breve, que é tão passageira e não podemos rifar essa vida, sortear essa vida. Entre uma bebida e outra, entre um churrasco e outro, entre uma risada e outra e assim por diante. Não, nós estamos aqui para assumir uma postura séria no combate às trevas, a mentira, o engano e a injustiça, no combate em desfazer as obras do diabo, que é a missão de Cristo Jesus, o que ele fez e deixou para nós continuarmos a fazer. Amém? Glória a Deus. Então fiquemos com esse pensamento e estejamos sim agradando e agradados no Espírito de Deus, para que nunca nos falte a sua luz, a sua presença e a sua sabedoria. Sim, Pai Santo, Deus eterno, abençoa sim, Deus, estas pessoas com a bênção do entendimento, Pai, que se sintam sim responsabilizados, Pai, e assumam sim o teu chamado, Deus. Assumam o seu chamado com todas as consequências, Pai, crendo firmemente que o Senhor permanece aqui conosco todos os dias, conforme Ele disse, até a consumação dos séculos. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado, Deus. Queremos te agradecer com a nossa vida, com nossas obras, com nossa atitude, com todo o nosso coração, com a nossa fé, que seja renovada e cresça e se fortaleça grandemente. Tudo para a sua grande glória, louvor e adoração. A vós que sois, então, o dono do poder, da majestade, do domínio. Sim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Um abraço e até, então, sexta-feira, nos permitindo o Senhor.